Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por você estar aqui conosco. Vamos bater um papo, conversar sobre o que nos move a termos um legado, a mexermos com essas gerações na pregação do Evangelho. Que possamos trocar ideias, compartilhar e sairmos daqui melhor do que chegamos. Pedimos em nome de Jesus, amém. Maravilha, uma boa tarde a todos nós. Seja muito bem-vindo. Eu tenho vários presentes aqui, várias coisinhas. Existem alguns livros que, para fazer esse material aí, nós tiramos esse conteúdo aí. O primeiro é este livro aqui que nós lançamos na Associação Paulista do Vale, que é chamado Manual do Ministério do Homem. Manual do Ministério do Homem. Esse daqui foi uma versão que a gente trabalha a identidade do homem contemporâneo. Por que o Ministério do Homem? Quais são os objetivos do Ministério do Homem? A gente vai explorar um pouquinho isso daqui, através das gerações, o que isso tem feito a diferença, ok? Então, tem esse material aqui que daqui a pouco eu vou sortear. Quando nós não tínhamos esse material e nenhum outro material, um ótimo livro para você trabalhar é esse livrinho de Ellen White, pequenininho. Essa aqui é a nova versão, a antiga versão é essa daqui, ó. Chama-se Como Conviver com os Outros. São livrinhos bacanas para você estudar entre os homens, conversar, bater um papo. Daqui saem muitas boas lições para você dialogar com eles. Um outro livro muito bacana que eu recomendo vocês é esse livro aqui, da BV Filmes, A Resolução do Homem. É daquele filme Os Corajosos, foi daqui que saiu aquele filme, mas é um livro muito bacana, que mostra e apontam algumas diretrizes do mundo moderno, ok? Muito bem. Outro livro muito legal que eu recomendo é esse livro aqui. Ele é americano, já está traduzido para o Brasil. Homens Além do Churrasco e Futebol. Ok? Esse é um outro livro muito bacana para você adotar, para você estudar, para você trabalhar junto com os homens. Beleza? Um outro livro muito legal, muito bacana. Esse daqui é do J. Washington, da Novo Tempo. É Jesus para Homem. Baseado dos 12 aos 30 anos do ministério de Jesus como homem, o que ele influenciou, o que ele fez e como. Eu trouxe alguns para sortear aqui, nós vamos conversando, beleza? Então, se você tiver dúvida, se você tiver dificuldade, se você quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, pergunta, atrapalha, não fica com medo de interromper, beleza? Maravilha. Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre discipulado movendo as gerações. O Ministério do Homem surgiu não para competir com o Ministério da Mulher, surgiu não para competir com nada que se tem na igreja, surgiu para responder a algumas necessidades. Quais necessidades? O homem tem necessidades específicas. Vamos dar um exemplo. E aí esse estudo que apresenta nesse livro aqui da Conferência Geral, e aqui tem, tudo bom? Muito bem, então eu estava falando sobre como surgiu o Ministério dos Homens, parabéns. Então, nesse propósito de como surgiu o Ministério dos Homens, aí nesse livro, a Associação Norte-Americana, União Norte-Americana, já tem esse ministério há algum tempo e fez uma série de pesquisas e comprovou algumas coisas que não é diferente na realidade dos dias de hoje. Por exemplo, quantos de vocês tiveram professores de 1º a 8º ano? Quem lembra? Professores homens, nas primeiras fases. De 1ª a 4ª, homens, professores homens. Só homens. Não, professor homem, você teve um professor homem de 1ª a 4ª série. Você lembra que foi teu professor? Levanta a mão. Então, o Ministério do Homem, você vai perceber que ele entra nesse resgate de identidade. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, alguns paradigmas foram mudando. Quais paradigmas foram mudando? O principal deles, o referencial pela competição e o mercado de trabalho tornou a mulher produtiva. E como a mulher se tornou produtiva, ela precisava ocupar um espaço no mercado de trabalho. E o espaço que ela ocupou foi principalmente esse nas salas de aula. Com esta revolução, o que aconteceu? Aconteceu então uma proliferação desse propósito e automaticamente começou a entrar em xeque alguns problemas. Você pode perceber que de 1889 até os dias de hoje, desde que a avalanche
da mulher entra no mercado de trabalho, não estou dizendo que essa é a causa, estou dizendo que essa foi um dos sintomas, ok? Que a mulher entra no mercado de trabalho, não que a mulher não pudesse entrar, ela acho que ela deveria entrar, mas esse conflito fez com que tomasse alguns referenciais. Muitos de nós fomos formados por um referencial dentro da pedagogia. Tudo bom, irmã? Seja bem-vinda. A senhora quer chegar? Então vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Muito bem. É uma brincadeira, é uma maneira de dizer, é brincadeira, mas é verdade. Então veja, o que eu estava falando mesmo? Mercado de trabalho. Então veja, dentro desse propósito, dentro dessa perspectiva, houve uma mudança de formação. O que eu quero dizer com isso? Nós, homens, começamos a ter a mulher como referencial. Isso é indutivo. Isso é indutivo. Por quê? Porque o papel do homem começou a mudar dentro de casa. Lembra-se que no passado, todos nós aprendemos... Que benção esse negócio do arpitando, é para a gente motivar, né? Veja. Então você vai perceber que o papel do homem era ser sacerdote do lar. Por quê? Porque a sociedade que eles estavam naquela época era uma sociedade agrícola. O homem trabalhava durante o dia e à noite estava onde? Estava onde? Estava onde? Em casa. Então ele passava boa parte fazendo o que com a família? Passando de maneira oral, todas as refeições, todo o processo era feito assim. O que aconteceu? Veio passando o tempo, a função do sacerdote do lar hoje é de quem? A mulher. Porque se você quiser ser bem sucedido nos dias de hoje, você vai trabalhar no mínimo de 10 a 15 horas por dia. No mínimo. Isso eu estou falando fora o trânsito, fora... É ou não é? Eu estou falando uma bobeira? Então o que acontece? O sacerdócio começa a ser executado pela mulher. E com isso desencadeia uma série de necessidades. Uma das necessidades, você vai perceber, é da crise de liderança. Da crise de liderança. Então, eu vou passar para vocês um videozinho aqui que fala... um dos motivos do que deve mover você. Então, o que move você? O que movimenta você em termos de legado? E o Ministério do Homem quer mexer com isso. Em termos de legado, em termos de formação. Pode perceber que o referencial dentro das nossas igrejas... Vou dar um exemplo. Olha quem são os professores de juvenis dentro da igreja. Quem são? Homens ou mulheres? Mulheres. Por quê? Porque adotamos o perfil da sociedade. Pergunto, os homens não podem ser? E por que não são? Estamos entendendo? Então a gente, em vez de nós moldarmos a cultura acaba nos moldando. Esse é o desafio do Ministério do Homem. É voltar às nossas origens, voltar à nossa... O que você tem na RG? O que você tem na RG? Quais informações você tem na RG? Como é que chama isso? Como é que chama isso? É a sua identidade, a sua filiação. Lá você vai identificar, principalmente... a sua identidade, mas da onde você veio, sim ou não? Com isso, você vai perceber que deveria ser a geração aonde você ia moldar a sua profissão. Por exemplo, no passado era assim, não era? O meu pai foi, eu vou ser o que meu pai foi. Não era assim ou não? Não era uma transmissão nessa perspectiva? O que acontece então? A partir de 1889, isso muda com a Revolução Industrial. E tudo entra em xeque. Então você vai perceber que uma das coisas que movimenta é quem são os seus sucessores. Por exemplo, lá na identidade tem o nome do seu pai e da sua mãe. Isso para uma comunidade, uma cultura helênica, entra totalmente em xeque. Por quê? Porque a sociedade israelita tinha a transmissão de carreira como ponto de transmissão e continuidade da genealogia, ok? Tá claro? Você vai perceber que isso a gente perde nos dias de hoje. Hoje não é tão mais importante o filho seguir o que o pai faz. Hoje é importante o filho ganhar. Então mudou os nossos conceitos. Por mudar os nossos conceitos, a gente entra em crise do Ministério do Homem.
Por quê? Porque a gente adota esses princípios. A gente vai assimilando esses princípios. E como uma coisa simples, corriqueira, não, eu vou ser a profissão que meu pai foi, mas e não era só ser a profissão do seu pai, era uma transmissão da sua família. Por isso que quando você vai, e aí quando a gente vai à Bíblia, e a gente vai lá a Lucas capítulo 8, ou os outros evangelhos também falam, lembra da viúva de Naim? Lembram? Sim ou não? Sim. Lembra da viúva de Naim? Você vai perceber que quando Jesus entra, sai de Cafarnaum, ele entra em Naim, está lá um cortejo, né? O cortejo da tristeza, sim ou não? O cortejo da tristeza está entrando. E aí ele interrompe o cortejo funeral. Vocês lembram da história? Ele interrompe o cortejo funeral e o que ele faz? Verso 4 e 5, a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele toca o quê? O esquife. O que era o esquife? Era o caixão. Para. Ali ele desconstruiu tudo da sociedade grega daquela época, porque Naim era composta de uma sociedade extremamente grega. Ok? Ele desconstrói aquilo. Por quê? Pergunto, lembra da história do bom samaritano? Lembra da história do bom samaritano? Quando que o sacerdote, quando que o levita, quando que aquele que ministrava no templo tocava no defunto? Quando? Lembra do bom samaritano? Quando que isso acontecia? E aí o que faz o rei dos reis? O que faz o senhor dos senhores? Toca o esquife! E outra, não é só tocar o esquife. Primeiro, se era esquife, que aquela família era grega, não era israelita. Porque o israelita não bota num caixão. Lembra de Jesus? O máximo foi uma maca, sim ou não? O máximo foi uma maca. E levava, a sepultura era onde? Era na rocha. Concorda? Aí Jesus toca e outra, nos nossos dias, se contextualizarmos essa história, Jesus toca no caixão, ele manda abrir o caixão. Faz ideia do que um judeu mandar fazer isso? Ele manda abrir e outra, ele põe o morto sentado, veja lá. Nessa hora cai todo esse processo da tradição israelita por terra. Então, esse processo que eu gostaria de resgatar com você, nesse princípio de liderança. Quando Jesus demonstra isso, ele demonstra para nós do que é que está nos movendo. Qual é o legado que está nos movendo. Então, o que é mais importante? Quais são hoje as coisas que vão suceder você? Então, eu gostaria que você escutasse comigo esse vídeo aqui, ó. El acto más grande del liderazgo is what happens in your absence. ¿Qué pasa en tu ausencia? If everything you have done died with you, Si todo lo que tú has hecho muere contigo, you are a failure. eres un fracasado. True leadership Verdadero liderazgo is measured by what happens after you die. se mide también con qué pasa después que tú mueres. This is why true leaders Es por eso que verdaderos líderes don't invest in buildings. no invierten en edificios. Jesus never built a building. Jesús nunca construyó un edificio. They invest in people. Ellos invierten en personas, en gente. Why? ¿Por qué? Because success Porque éxito without a successor sin uno que le suceda después is failure. es fracaso. So your legacy Así que tu should not be legacía in buildings, no debe ser programs, en programas, en and edificios projects. y Your proyectos. legacy Tu legacía must be in people. debe ser en personas. Então ele fala aqui de uma coisa muito importante. Ele está falando aqui que sucesso é quem é o seu sucessor. Então o Ministério do Homem é resgatar isso. Resgatar esse princípio de sucessor. Esse princípio de legado que cai entre nós perdemos com a Revolução Industrial. Nós só pensamos em trabalhar e voltar as nossas atenções para a subsistência. Fala. E a gente, os mais velhos sabem, tem um empresário muito bem sucedido aqui, chamava Matarazzo, né? Ok? Ele não criou um sucessor, as empresas hoje são todas ruínas aqui dentro da cidade de São Paulo. Exatamente. Você vai perceber que esses princípios, o seu nome é? Albino. Albino, perceba que esses princípios que são sólidos, grande líder, esses princípios que sejam bem-vindos, nossos líderes aqui, ó. Esses princípios que são tão fortes, então, eles vão sedimentando a tal ponto que coloca em xeque a nossa razão de discipulado dentro do Ministério do Homem. Então, se eu não sei quem é o meu sucessor, eu não fiz essa linhagem de sucessor, automaticamente vai entrar em crise a sociedade. Sim ou não?
E por que entra em crise? Porque eu não sei qual é a direção que eu vou seguir a quem? Eu não sei a quem eu vou seguir, então eu vou seguir a quem? Então se eu não sei aonde eu vou seguir, há uma confusão. Há uma confusão e a nossa sociedade, aí a gente começa a se alistar ou se aliar a uma série de circunstâncias que vão colocando em xeque a nossa missão. Então qual é a sua missão de vida? O que é ser homem? O que é ser homem para você? Ser homem é ser macho? O que é ser homem? Qual é a sua identidade? Qual é, para que você é homem hoje? Perceba que hoje, no nosso contexto, principalmente do século XIX, está carregado em cima do machismo, sim ou não? Mas não está encarregado, não está encharcado em cima do seu legado. Vamos dar um exemplo? Quem são os nossos principais líderes de desbravador? Homens ou mulheres? Homens ou mulheres? Faça uma pesquisa na sua igreja. Você vai se assustar. 70% dos líderes hoje de desbravador são mulheres. Não estou falando contra a mulher. Estou falando que nós estamos deixando de ocupar um espaço que os nossos filhos, homens, perdem o referencial. E por perder o referencial do que é ser homem, tem tanto problema com a masculinidade. Mas homem dentro de casa, homem na igreja e homem aonde você trabalha. Perceba que eu não posso ter divisão, eu não posso ter uma dicotomia de ser uma coisa na igreja e ser uma coisa fora da igreja. Sim ou não? O que o Ministério do Homem quer resgatar? Quer resgatar uma única identidade do ser humano. Você deve ser a mesma, igreja é o que eu sou, igreja é onde eu vou? Igreja é o que eu sou, é onde eu vou? Então, se igreja é onde eu vou, eu tenho um tipo de comportamento dentro da igreja. Saiu dela, eu não preciso me preocupar mais com esses conceitos. Sim ou não? Agora, se igreja é o que eu sou dentro do templo e fora do templo é a mesma coisa. O que eu sou dentro da igreja e lá no trânsito é a mesma coisa. Isso tem a ver com a sua missão. Tem como você desvincular e dizer, não, agora eu vou jogar bola. Não, agora eu sou profissional, agora eu sou esportista. Não tem nada a ver com crente. Tem como desassociar? Mas perceba que a essa cultura moderna de revolução industrial desassocia. Exatamente, e desassocia a tal ponto que você desassocia da sua missão. Então eu pergunto, qual é a sua missão? A sua missão deveria ser a missão de Deus. Ele tem missão, eu e você somos os condutores para o cumprimento dessa missão. Quando nós nos desligamos dessa missão, então a gente perde a identidade. Aí você vai correr atrás da sua missão. Vai correr atrás dos seus objetivos, vai correr atrás dos seus propósitos. E faz com que a gente deixe de entender aonde é que você está na linha do tempo. Então, aqui você nasceu, você vai chegar mais ou menos uma média da idade brasileira com 40 anos de idade, e você vai fazer essa curva aqui, ó. Você vai fazer essa curva. Aqui, ó, aqui é o ápice, aonde você encontra uma curva de demanda e capacidade. Tem que encontrar essas duas coisas. Quantos anos você tem? 60. 60? Mas você está sentado já. Quantos anos você tem? 53. Quantos anos você tem? 31. Quantos anos você tem? 40. Quantos anos você tem? 59. Perceba, vai chegar um momento que você vai ter muita experiência, mas você não vai ter a vitalidade. Sim ou não? É assim ou não é? Vai chegar um momento que a cabeça funciona tremendamente, mas o corpo não? Mas o corpo não? Qual é o resgate? Qual é o resgate do Ministério do Homem? É fazer com que você encontre esse equilíbrio. Por exemplo, o homem precisa cuidar da sua saúde, sim ou não? Eu pergunto, isso não tem a ver com a sua missão? Você representa quem? Você não é o templo do Espírito Santo? Você não é o templo do Espírito Santo? Sim ou não? Se você é o templo do Espírito Santo, essa curva precisa estar junto. Se você é o templo do Espírito Santo, você vai perceber que quando esse hormônio está em alta, ele mexe com todo o seu ciclo. Mas o que acontece? Não, eu sou macho, eu não preciso cuidar mais da minha... Eu sou macho. Isso, pergunto, desde quando isso é bíblico? Perceba que isso acontece não só com a saúde,
Isso acontece também com a missão. E vai chegando a um ponto que você vai perdendo como lá você ganha, você vai perdendo uma série de coisas. E automaticamente vai perdendo a influência, sim ou não? Vai perdendo a influência. A tal ponto que nesse gerenciamento de vitalidade espiritual e vitalidade física, elas acabam uma indo para um lado e a outra indo para o outro. E aí você perde esse maior curva de influência. Qual é a maior curva de influência? É dos 40 aos 55 anos. Então, dos 40, está nesse livro aqui, ó, dos 40 aos 55 anos é onde você tem o maior tempo de influência na sua família, na sociedade e na sua comunidade de fé. Perceba que às vezes a gente acaba ou desperdiçando ou não usando isso, ou não sendo reconhecido. Quando isso acontece, você vai perceber que então você acaba não auditando a sua prioridade. E aí pergunto, como que é meu trabalho? Seu trabalho, seu o quê, irmão? Sua função? Contador. E você? Professor. E você? Funcionário público. Você? Então vamos lá. Pensando em legado, sim ou não? Pensando em legado. Vamos pensar em legado. Quantos contadores conheceram a Cristo através de você? Não precisa responder, pensa. Estão me entendendo? Vocês vão entrar numa crise aqui agora. Vocês vão entrar numa crise, porque você dedicou quanto tempo da sua vida? 30 anos, sendo o quê? Contador. E eu acredito que você vai ser o melhor contador, porque o cristão é assim, né? O que ele pega para fazer como? Melhor. E você, quem sabe, teve uma carreira brilhante, mas quantas pessoas você influenciou para seguir o Deus que você segue? Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Você está vendo onde que está a crise? Por quê? Porque por 30 anos você quis ser um ótimo contador, mas fez uma divisão entre ser um ótimo contador cristão e entre ser um ótimo contador. Quantas pessoas eu levei para Cristo? Eu não estou falando só as pessoas que você vai levar para batizá-las. Eu estou falando que você vai levar para transformar a vida dela. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou dizendo? Quantas pessoas você trabalhou, você mudou a vida dela. Eu não sei quantas vezes se você ia de ônibus, que maneira você ia para o trabalho, mas a pessoa que você sentava 3 anos do lado dela, você mudou a vida. Aquele ponto de ônibus, você estava lá, você fez alguma... Eu não estou falando só de pregar a palavra verbalmente, eu estou falando de você viver a palavra. Isso é ministério do homem. É viver a palavra a tal ponto que as pessoas vão dizer, isso é cristão? Então eu quero ser cristão também. Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, mas eu sou falho. Não tem problema, só se coloca na mão de Deus. O objetivo do ministério do homem é resgatar isso dentro do seu coração. E você falar assim, eu quero, eu preciso, eu necessito. Vamos unir um grupo de homens para conversar por faixas etárias na igreja. Vamos pegar todo mundo que tem 60 anos, vamos conversar aqui, ó. Vamos pegar todo mundo que tem 30 anos, vamos conversar aqui. Vamos pegar todo mundo recém-casado. Pergunto, não tem experiências que podem ser trocadas, sim ou não? Tem ou não tem? Não tem situações que podem ser comum acordo, problemas que foram, gestão de crises que podem ser gerenciadas, sim ou não? Agora pega alguém que, quem tem filho adolescente? Filho adolescente, levanta a mão. Ok, quem tem filho pequeno? Agora imagina você que tem filho adolescente, começar a conversar com ele. Dentro desse ciclo de maturidade, quais são as crises que ele vai pegar. Agora, quem tem filho adulto? Imagina vocês, então, orientarem quem tem filho adolescente. Está percebendo onde muda? E aonde muda isso? Dentro do ministério do homem. Em você encontrar esse processo bem claro de quem é você dentro da sua casa, dentro da sua família. Qual o referencial que você tem? A gente, às vezes, entra em crise. Por quê? Porque quando a gente trabalha no trabalho, em casa, na família, nos amigos ou na comunidade, a gente faz essa divisão. E por fazer essa divisão, a gente quer viver o que a sociedade diz de viver a nossa vida. E por viver a nossa vida, a gente não permite que Deus viva nela. O seu corpo não é templo do Espírito Santo? Você não é templo do Espírito Santo? E ele faz divisão, não, agora eu vou habitar, não, agora eu não vou habitar. Não, eu vou iluminar agora. Faz assim? Deus faz assim? Sim ou não? Não, ele faz todo momento com você. Então, que tipo de homem você quer ser? Que legado você vai deixar? Como você quer ser lembrado? Quem você quer ser? Quem que é mais importante para você? Quais são os seus principais valores? Como você descreveria o verdadeiro sucesso? Seu verdadeiro sucesso? Ou poderia colocar o seu sucessor?
Quem é que vai dizer assim, não, meu pai era um homem de Deus? Está me entendendo o que vai além da profissão? Está entendendo o que é o ministério do homem? Então, quando eu consigo responder estas perguntas sem fazer diferença ou divisão, eu encontro então uma coisa que a gente chama de maturidade de fé. Essa maturidade de fé vai me proporcionar, vai me fazer enxergar aonde é que eu estou. E aonde é que eu estou? Qual vai ser a inscrição da sua lápide? Se Jesus não? Se Jesus não? Se Jesus não? Eu não sei você, se você trabalha, já comprou a sua lápide? Sim ou não? Já comprou a sua lápide? Se comprou, tem algum problema. Porque cristão trabalha com o quê? Com esperança. Outro dia eu fui visitar uma pessoa que estava no hospital, e ela falou, pastor, me ajuda a escrever a frase que eu vou colocar na minha lápide. Aí eu cocei a cabeça, olhei para ela, falei, como é que não? Eu estou aqui, o rapaz do cemitério está aqui para eu colocar. Eu falei, não, vamos fazer uma oração antes? Vamos fazer uma oração? E eu chamei lá o rapaz estava todo motivado, porque ia ganhar uma grana preta para colocar esse negócio aqui, na tal da placa e tal. Aí eu falei assim, vamos fazer uma oração, porque essa oração pode mudar tudo aqui. Aí reuni, aí comecei a orar, falei, Senhor Deus, estou aqui com esse povo, eu quero orar aqui agora para que essa serva aqui morra logo, que ela acabe, depois dessa oração, já manda um infarto fulminante, e que daqui ela vá lá, que ela consiga imaginar que vai estar embaixo de 7 palmos de terra, e lá, e a mulher diz, para pastor, para de orar, pastor, para de orar, pastor, para de orar. Eu falei, mas irmã, a senhora está comprando a sua lápide, a senhora quer que eu ore para quê, irmã? A senhora ir para o céu, fazer o que lá, irmã? A senhora quer ir para a terra. Então veja, se eu trabalho com isso, com esperança, eu preciso então, e o homem tem muito isso daqui, ó. Um dos maiores dificuldades do homem é conseguir usar o poder e a influência ao seu favor. O poder e a influência ao seu favor. Essas são as duas principais fontes do quê? Me ajuda? De poder, que nos permite a influenciar, qualquer circunstância, é através da autoridade e do respeito. Então veja, como é que eu posso liderar usando estas duas ferramentas ao meu favor? Quando eu entendo o que é autoridade. Então eu preciso entender o que é autoridade. É o direito que determina o quê? O poder para ordenar, o poder exercido para fazer com que alguém obedeça. Então eu pergunto, aos seus filhos lhe obedece por autoridade ou por respeito? Percebe o que ele quer resgatar aqui? Você como líder da igreja, as pessoas te obedecem por autoridade ou por respeito? Pastor, as pessoas te obedecem por autoridade, a sua função, ou por respeito? Quando eu consigo enxergar, veja, respeito é a consideração, sentimento que faz o quê? Me ajuda, que leva alguém a tratar outra pessoa com grande, profunda consideração, reverência, respeito filial, obediência. Em outras palavras, esse daqui é conquistado, não é imposto ou adquirido. Está entendendo? Compreende? Você está percebendo o que o Ministério do Homem quer resgatar? E o que acontece? Nesse processo, eu tenho que entender então o que é influenciar. Essa daqui é a maior ferramenta que nós temos na mão. Esta é a maior ferramenta. Qual é? Qual é? Vai perceber que Jesus usava isso daqui de maneira abundante no seu ministério. Influência. Aí como é que você está usando? Eu uso por autoridade ou por respeito? Eu conquisto ou me é imposto? Ou me é exigido goela abaixo? Quando eu consigo enxergar que a influência é o poder de fazer o quê? De fazer o quê? Mudar o dia de alguém. Então para tudo. Indo para o trabalho eu posso fazer o quê? Mudar a vida. Indo para a igreja eu posso fazer o quê? Aí eu pergunto, Deus manda na sua agenda ou você fez a sua agenda e ninguém muda? Eu estava vindo para cá.
Tava vindo para cá, tava tudo certo, cronometrado para chegar aqui 8 e pouquinho. Tudo certo, tudo combinado. Tudo cronometrado. Você já fez isso? Acorda cedo, o terno separadinho, camisa, já deixa eu vocês falar. Não acontece assim, ó? Sim ou não? O carro abastecido, tudo em ordem. Saí de casa, virei a esquina, um carro parado. Paro ou não paro, paro ou não paro, vou chegar atrasado, ai, parei. Pergunta ou não pergunta, pergunta ou não pergunta, vou perguntar. Tá precisando de alguma coisa? Orando para ele dizer, não, tá tudo bem, vai embora. Ele disse, rapaz, furou o pneu e eu não tenho... Não, a chave? Eu falei assim, caramba, vou me atrasar, mas tudo bem, vai. Aí eu tenho que tirar todas as minhas... Aí lembrei que eu já coloquei, que eu vou fazer conferência hoje à noite, tirei todas as minhas coisas do porta-mala, tiro o step, a chave do meu carro fica embaixo do step, tiro, tá aqui. Vou lá e a chave não serve. Eu falei, não acredito! E agora? O que você faria? Olha, amigo, Deus te abençoe, olha, vai dar tudo certo, alguém vai parar aqui e vai te ajudar, eu tenho um compromisso, eu tenho um compassion, eu não posso sair agora, olha, vai dar certo, fica tranquilo. Você faria isso? Peraí, quem? Qual é o seu legado? A pessoa que vai entrar em contato, qual é a sua influência? Vamos fazer o seguinte, falei pro camarada, vamos fazer o seguinte, aí ele vira pra mim e fala assim, olha, o senhor me perdoa, é que eu tenho compromisso, eu falei, e eu também. Mas eu preciso de todo jeito. Eu falei, não, fica tranquilo, vamos fazer uma oração aqui. Ele falou assim, fazer o quê? Eu falei, fazer uma oração. Ele falou, o senhor tá louco? Eu falei, eu sou louco mesmo. Vem aqui, agarrei ele, fiz uma oração, abri o olho, que eu abri o olho, o outro meu vizinho parou o carro atrás de nós e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, rapaz, me ajuda aqui, a roda do danado aqui furou e tal, e peguei a chave. Já fui trocando, tiramos, coloquei e tal, botamos lá o outro pneu dele mesmo e tal, olha, tudo certo, olha que Deus te abençoe. E eu preocupado com a compassion. Eu não posso chegar atrasado. Tem lugar aqui, amigo, tem lugar aqui, fica à vontade. Aí, ó, eu não posso chegar aonde está a minha? Eu posso mudar a vida de alguém. Eu posso mudar a vida de alguém. Você tem que entender isso, a sua influência pode mudar a vida de alguém. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Já estou lascado mesmo? Lascado e meio. Eu falei, amigo, tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Ele falou assim, eu não sei se vai pegar. Eu falei, pegar o quê? Ele falou assim, o carro. Aí eu falei assim, ô meu Senhor, por que eu fui perguntar? Entrou no carro e não pegou. E agora vai eu, de terno, gravata, empurrar o carro. Eu falei, o senhor sabe dar tranco? Ele falou, não. Eu falei, então o senhor empurra. E ele não conseguia empurrar. Aí eu abri a porta do carro, fui empurrar junto com ele, entrava, puxava a segunda e pum, pegou! Deixei o carro, falei assim, aí falei assim, puxei o freio de mão, não funcionava. Eu falei assim, e agora, Senhor, como é que eu vou parar esse carro? Esse homem vai entrar, porque como é que você vai parar o carro? O carro funcionando, é numa descida. Eu falei, e agora? Eu falei, eu vou encostar na guia e tal. E meu carro, eu tinha esquecido do meu carro lá atrás. E eu coloquei ele lá, encostei, sabe quando você vira o volante e a roda, imaginem, encosta na guia, tá imaginando? Homem consegue imaginar assim, mulher não consegue imaginar isso aqui, mas homem consegue. Não menosprezando, porque o homem tem visão espacial, a mulher não tem visão espacial. Quer dizer, não que não tenha, mas tem, mas não tão limitada como a do homem. Não tão limitada, porque você vai perceber, a mulher, ela tem uma visão, não é espacial, é mais do que global. A minha mulher consegue me atender, cuidar do meu filho, cuidar do leite e o arroz. Se eu cuidar só do leite, eu deixo derramar. Isso é visão do todo. Nós, não adianta, nós temos que entender o nosso papel, nossa influência. Por isso que o homem tem um papel e a mulher tem um papel. Quando a gente troca o papel, as coisas dão erradas. É por isso que tem muito casamento estragado. É por isso que tem muitas famílias destruídas, porque estão trocando o papel. Tá bom, o cara entrou no carro, entrou e falou, obrigado. Eu falei, de nada. Aí eu olhei para trás, meu carro estava lá atrás, na quadra, lá de trás. E aí eu comecei a voltar a pensar no... Voltei a pé e comecei a pensar no compassion.
Entrei no carro, lavei a mão e tal. Eu não sei o que vai mudar a vida daquele homem. Mas eu tive a consciência que a hora que entrei no meu carro, eu fiz a minha. Tá bom, continua a minha saída. No sinal, quem eu encontro? Com o carro parado. Eu falei, Senhor, é hoje! Só que a gente esquece da nossa... Porque a fluência faz as pessoas transmitir o quê? Aí parei o carro outra vez, falei assim, tá tudo bem? Ele falou assim, não tá, morreu. Eu falei, não, mas vai dar certo. Eu falei, eu vou ensinar o senhor agora como é que faz. Ensinei ele como é que engata a segunda, falou, o senhor fica com o pé na embreagem, que eu falasse, já! Você solta e acelera. Você entendeu? Eu entendi. Eu falei, então fica aí. Entrou dentro do carro, empurrei mais um tanto, né, com a língua de fora. A pessoa saiu, entrou, o carro pegou e foi embora. Daqui a pouco eu vejo ele voltar e eu estava indo para onde? Ele falou, não rapaz, entra aqui que eu te levo. Eu falei assim, amém! Foi ainda bem que seu coração amoleceu. Aí tá bom. Entrei, voltei e nesse trajeto que ele me levou de pouco, eu nunca vi uma quadra demorar tanto. Mas ele me fez N perguntas. N perguntas. O que é isso? O que é isso? Ele queria saber de quem eu era, como eu era, de que igreja, onde, como, por quê, qual era o Deus que eu seguia, aonde. Isso é influência. Então, nós precisamos resgatar isso dentro do nosso cotidiano. Dentro do nosso cotidiano. Acontece que nós somos tão egoístas, homens, a mulher não é tão egoísta, mas o homem é tão egoísta que ele se fecha dentro de si como um repolho. Já viu um repolho? Um repolho, ele se fecha, ele guarda tudo para ele. Não! Por isso que a mulher é comparada a uma rosa. A rosa desabrocha e solta o seu perfume. O homem é um repolhão. Ele se tranca, ele se coloca. E aí a sua influência acaba não acontecendo como deveria acontecer. Então, você vai perceber que, dentro desse propósito, quando eu compreendo que eu posso usar ao meu favor a influência, os grandes líderes fazem o quê? Fazem o quê com seus colaboradores? Fazem o quê? Aí eu pergunto, você está percebendo no papel de influência onde está a sua liderança dentro da igreja? Está percebendo? Porque às vezes eu me preservo. Olha lá no trabalho, quando eu não vou ganhar o que eu quero, o que eu preciso, ou o que eu mereço, eu me preservo. Como é que foi a influência? Como é que está o nível da influência? Como é que está o nível da influência? Me ajuda? Bem pequenininha, ó, passou, está mais do que negativa. Está percebendo? Por quê? Porque eu associo as coisas que eu vou ganhar. E aí é um negócio chamado, instituído pela Revolução Industrial, meritocracia. Você merece, você ganha. Quem não merece? E aonde está a graça de Cristo? E aonde está a graça de Cristo? E aí a gente vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando, a um ponto que acaba essa cooperação. E por acabar essa cooperação, eu acabo vendo que eu perco esse princípio de acolhimento, de cooperação, de se ligar um ao outro, para ser pontes e não muros. Quando eu sou ponte no ministério do homem, eu proporciono que outras pessoas tenham acesso à verdade que eu tenho. Como que eu tenho acesso à verdade que eu tenho? É abrindo mão do que eu sou, abrindo mão do que eu tenho. Quando isso acontece, então você vai perceber que a sua principal missão é fazer o quê? É conseguir a cooperação dos diferentes membros da equipe que você dirige. É quando você dá o seu, e o seu melhor é reconhecido por quem? Pelos outros. E aí, meu amigo, segura, porque você vai usar então a influência com todo o poder para você desfrutar da autoridade e do respeito, Então, o que é autoridade? É o poder, é um poder de influenciar inerente à posição que você
Em outras palavras, eu tenho a força, então você me obedece. Certo? Diferente. Respeito é o poder de influenciar conferido a quem? As pessoas. Alguma coisa ali subiu. Mas é conferido a quem? Respeito você tem para comigo. A autoridade eu imponho. Ou a minha função impõe. Ou a minha circunstância impõe. Ou os meus títulos impõem. Tá entendendo? Sim ou não? Quais são as duas coisas então que eu posso influenciar? Quem falou? Autoridade e respeito? Vamos lá. Autoridade e respeito. Esse é para ficar forte. Vamos lá. Então veja. Olha esse vídeo aqui, ó. Olha só. Come ti chiami? Como você se chama? Pietro, Fulvio, Domenico, Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8, Che vuoi fare da grande? il pompiere, il calciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei Vou sogni. parar. Olha a resposta desses meninos com tudo que nós falamos. Vê se alguma dessas coisas tem a ver como referencial paterno. Nesta idade aqui, ó, de 10 até os 13 anos, o principal referencial paterno da criança, do menino, é o pai. Então, observe outra vez em tudo que a gente falou, observe outra vez as perguntas que ele está dirigindo e a influência que isso acontece. Olha só. Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico, Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8, Che vuoi fare da grande? il pompiere, il calciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone, che non piace la pizza. E lei è Martina. Ó a reação. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani. I suoi occhi, i suoi capelli. Sensibilità sui suoi capelli. Tutto. Potrebbe essere una bambina. Mi fidanzerei. E ora falle una carezza. Um carinho. Falle una boccaccia. Uma careta. E ora dalle uno schiaffo. Um tapa. Uno schiaffo forte. Bem forte. Uno schiaffo. Dai. Olha a reação desse menino. No? No. Oh. Ce la do. No. No. No? E perché no? Perché lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare. Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E Por perché quê? è brutto. Que eu não posso dar um tapa nela? Por quê? Por quê? Eu não posso bater porque ela é menina? Será que esse é o legado certo que nós estamos transmitindo aos nossos filhos? Qual é a verdadeira essência, razão? Respeito. Perceba como está trocado?
Perceba como está trocado? Essa é a responsabilidade resgatada em quem? Na identidade do homem. Nós devemos passar isso para os nossos filhos. Nós devemos passar isso para as próximas gerações. Quando eu estou falando para os filhos, agora eu estou falando para as próximas gerações. Não é sua responsabilidade só trazer isso para os seus filhos. Quem não tem filhos aqui? Não é sua responsabilidade trazer só para os seus filhos que você não tem. Não, você tem que trazer porque você é homem. Deus te criou assim para você transmitir esse legado. Você é homem. É por isso que tem essa crise de identidade de sexo e gênero. Porque nós perdemos o nosso referencial. Veja, respeito é o quê? É o quê? É conquistado. E o medo é como? Imposto. Perceba como a sociedade traduz isso. Perceba como é a nossa crise nos dias de hoje. Veja, e aí nós não conseguimos influenciar e não conseguimos obter cooperação. Você vai perceber que há um mundo que está acabando e há um mundo que está começando. E hoje, eu e você estamos aqui, para fazer o quê? A diferença. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Agora, a autoridade perde o valor. O respeito ganha valor. Eu preciso conseguir temperar isso aqui. Não tem outra maneira a não ser com a minha vida. Com a minha vida. Com a minha vida. E quando eu entendo isso, então eu cumpro o papel de Jesus. Porque ele diz, vós sois templos, sal da terra, vós sois templos do Espírito Santo. Vós sois a luz. E aí nós vamos conseguir fazer mais coisas em nome dele. Amém? Fala. Acho que dentro desse contexto aí da autoridade, a respeito, a gente tem que tomar muito cuidado, até porque eu estava vendo esses dias atrás uma orientação. Muita gente confunde autoridade com ditador, não é assim. Não. Você pode ser uma pessoa, ser um pai de família, assim, você tem que mostrar para o seu filho que você é a autoridade da casa, mas com amor, com carinho. Claro. No caso das mulheres, imagina se quando a Bíblia fala de submissão, imagina se o lugar para elas proteger assim, com respeito, com companheirismo, com amor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a sociedade tem fora acaba confundindo as coisas com autoridade, de alguém que a autoridade que passa a ser, as pessoas passam a ser ditadoras, olha, você tem que fazer isso. E aí tem muitos casos aí fora, eu ouvi dizer, de pais que são ditadores, e o filho não está próximo não obedece, mas quando está longe, não obedece, né? Agora ele não está por perto, eu vou fazer o que eu quero, porque eu entendo, né? E aí dentro desse contexto... Como é seu nome? Odair. Odair, imagina que isso que você está dizendo é uma crise porque as pessoas estão perdendo o quê? Sua identidade. Elas perdendo a sua identidade reflete esse tipo de comportamento. E... Conclui. E aí, imagina, o filho quando está perto do pai, o pai é ditador, ele pode até amar, mas às vezes não tem orientação para ele ficar da forma correta, né? Porque a palavra fala, se não é criança, não está muito alto. Mas sabe qual é a nossa crise, que aqui no Ministério do Homem trabalha? A nossa crise é o senso de pertencimento de comunidade. A gente que quer cuidar dos nossos filhos está errado, nós fazemos parte de uma comunidade. Lembra de Israel? Eles faziam parte de um clã, fazia parte de uma tribo, fazia parte de um povo. E hoje eu quero educar os meus filhos, independente do que o pastor pensa, independente do que o irmão pensa. Não, nós deveríamos voltar a resgatar a nossa constituição de pertencermos a uma comunidade. Se nós pertencemos a uma comunidade, vamos reunir os homens que têm todos os filhos adolescentes, vamos conversar sobre esses problemas de educação. Estamos entendendo o que é pertencer a uma comunidade? Não é encontrar sábado de manhã na igreja só. É o resgate do Ministério do Homem. Vamos reunir os homens então para conversar sobre isso. Vamos reunir. Separação, tanta separação. Quando que nós reunimos os homens para conversar do que é separação? Estão entendendo? Então, você vai perceber que o líder é o quê? É o quê? É o diferencial dessa... E quem é o líder? É o homem! É o homem! Você é o líder! Mas você não é o líder para fazer com que as pessoas te obedeçam, você é o líder para servir. Quando você olha o perfil de Jesus, é o líder para
é o líder servidor. Quando eu vejo e enxergo isso, então eu começo a ver como é que eu posso organizar de maneira mais prática o Ministério do Homem. Fala. Ok. Como que eu faço para organizar? Então primeiro eu bato um papo com o meu pastor. O pastor é homem? É homem? Se não for, conversa com ele. Entendeu? Bate um papo com o seu pastor. Pastor, vamos... Porque é o seguinte, o Ministério do Homem não é estabelecer só conhecimento, tá me entendendo? Não é só dizer o que tem que fazer, nós estamos muito acostumados a mandar nos outros fazerem. Não, vamos reunir, vamos separar um pouco, vamos conversar à parte, vamos discutir, tá me entendendo? É quando a gente começa a discutir fora das portas da igreja, fora do horário do culto. Eu estou falando comunidade, tá me entendendo? Senso de pertencimento, de quando eu estou machucado, ovelha ferida, tem alguém que é por mim. Mas a gente só sabe, fulano separou, puxa, que triste, eu fui à casa dele, eu me importei, ele fazia parte de um pequeno grupo, ele fazia parte de uma ação missionária, ele fazia parte de uma ação de pregação, de missão, porque isso também é missão, viu gente? Cuidar dos de dentro também é missão, e da mais elevada espécie, fala. No passado, a igreja adventista tinha um ministério, homens adventistas, que faziam um trabalho comunitário, arrumar, reformar as casas, está dentro desse propósito. Por quê? Porque você vai perceber que depois que eu tenho a aprovação do pastor, então eu passo pela comissão, essa ideia, para organizarmos, para termos uma conversa, mostro que o objetivo do Ministério do Homem que é o quê? Se não for evangelístico, fecha as portas. Para salvar quem? Salvar os de dentro e os de fora. Estão me entendendo? Não pode ser só um clube social. Não, tem que ter em algum momento um cunho evangelístico, para nós salvarmos e exercermos isso a outras pessoas. Tudo isso aqui está no livro, tá? Está no livro aí. Então veja, mas lembre-se que não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Então, se você não tomar esse espaço, você vai viver um barquinho fora do oceano. Não vai ter influência. Outra maneira, lançamento. Então, planeja a data, o horário viável, veja, nada na igreja... Você faz parte de um corpo, sim ou não? Quem é a cabeça do corpo? Quem é a cabeça do corpo? Mas parece que às vezes nós somos a cabeça. Parece que às vezes nós até jogamos a cabeça de fora. Se eu faço parte do corpo, importa se eu sou dedinho? Importa se eu sou coração? Importa se eu sou a mão? Importa se eu sou a perna? Importa ser banhado pelo sangue do Cristo, amém? Então vamos voltar a esse processo. Eu não faço nada sozinho, eu tenho que fazer parceria com o Ministério da Mulher, tenho que fazer parceria com a ASA, tenho que fazer parceria... Então, crie um movimento para que os homens comecem a dialogar, certo? Com antecedência, convoque essa reunião, solicite essa reunião ao pastor, promova então sermões e e assim por diante. Crie uma diretoria, crie uma diretoria para vocês discutirem como fazer, aonde fazer, por que fazer. Tem uma missão bem clara, bem distinta, desenvolver e fortalecer o caráter de Cristo entre os homens da Igreja Adventista do Sétimo Dia, promovendo o quê? Unidade. Homem, se tem uma coisa que ele consegue ser, é ilha. O homem especialista em ser ilhas. Repolhão, lembra o repolhão? Dá num pé só sozinho. Não. Vamos mudar essa história, não precisa sofrer sozinho, vamos sofrer junto, só quando a gente sofre junto, o sofrimento é menor. Lembra da corrente? Lembra da corrente? Veja quem é o elo fraco da corrente, e aí vamos, por quê? Porque a gente passa uma ideia de quem não tem autoridade é fraco, quem não tem autoridade é fraco, tá entendendo? Isso quem passa são os padrões mundanos, não os padrões bíblicos. Quando a gente enxerga isso então, a gente vê a visão do futuro. Qual é a visão que você tem do futuro? Então, serve para quê? Com que incentivo? Com que propósito? É estruturado com que razão? E assim por diante. Você vê os valores que você tem que ressuscitar. Tem que ressuscitar esses valores aqui, ó. Não tem como ser humano sem integralidade. Você consegue enxergar o que é pó e o que é fôlego de vida? Não, você só vê o corpo vivente, a alma vivente, sim ou não? Não tem separação. Misturou cevada com leite, tem como separar? Tá entendendo? O que é isso? Isso é integralidade. O ser humano é um todo, não tem como separar o que eu sou em casa e o que eu sou aqui. Em casa eu bato na minha mulher, espanco meus filhos, sou macho. Na igreja eu sou um santo. Tem como separar? Não tem. Esse indivíduo precisa de tratamento. E quem vai identificar com esse tratamento? Os homens da igreja. Quem que vão ajudá-los? Os homens da igreja. Tá entendendo? Aí a gente deixa de ser
fariseu, hipócrita, para ser realmente a pessoa de Cristo, para interceder naquela... E a gente vai influenciar de tal maneira que nós vamos salvar aquela casa. Amém? E quando isso acontece, aí vem o processo da inovação cristã. Essa inovação cristã faz com que eu relembre o meu real propósito. Josué capítulo 24, verso 15. Eu e a minha casa... Está falando do corpo de Cristo. Eu e a minha casa... Quando eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu enxergo então todos esses processos que eu preciso fazer. Ó. Eu preciso ter uma celebração, eu preciso ter uma ação social, eu preciso ter uma promoção de passeios, coral. Acabou? Muito bem. E eu vou encerrar com essas ações que nós temos que fazer aqui, que você já sabe, se não tiver, está aí no livro. Muito bem, essa parte é bem importante. E eu encerro com esse vídeo aqui. E aí a gente acaba. A maior lição de Jesus de Nazaré: o amor vale mais do que a vida. Lição de quem se deixou crucificar por amor. O amor vale mais do que a vida. O amor é o filé mignon, é a entrega, é proporcionar, é fazer fluir, é fazer sorrir, é fazer aprender, é fazer viver melhor, é servir de trampolim, é servir de apoio, é diminuir a angústia. Lição de Jesus, espetacular lição, objeto de reflexão incrível. Jesus talvez explicaria que se você vincular a sua felicidade a ter coisas, evidentemente que está tentando encher um saco sem fundo. Basta sair aí e perceber que quase tudo que você encontrar não será seu nunca. E portanto, é claro, ter tudo é uma impossibilidade, e sua felicidade será medida sempre pela régua da insatisfação, do que falta ainda, pelo desejo, pela falta, pelo que ainda não temos. E é claro, a felicidade não chegará. Talvez por isso, o filé mignon da vida nada tem a ver com colecionar, com acumular, com ter para si, mas com proporcionar, com fluir, com oferecer. E naturalmente, essa lição é extremamente linda e sábia. A vida que de fato vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse, é permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria, é permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Para Jesus, o que importa efetivamente é estender a mão e fazer daquele que é como você alguém que vive melhor por sua causa. Então, naquele momento eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que continuar vivo. Basta que alguém na família que ame fique doente, para que você entenda rápido a lição de Jesus, porque você gastará num único cheque tudo o que economizou e não vai ver nisso nenhum problema. E aí você descobre rápido o que vale mesmo na hora de viver. Pensando assim, eu aprendi coisas sobre mim. Eu aprendi que para mim a vida não era o bem de maior valor. Eu aprendi então a maior lição de Jesus de Nazaré. A maior lição. O que mais vale na vida. O filé mignon da vida. Eu aprendi que o amor vale mais do que a própria vida. Podemos amar como Jesus amou. E como é que é esse amor? É quando recuamos, é quando suportamos, é quando nos apequenamos, é quando nos retiramos para que o outro apareça. E aí, quando amarmos como Jesus amou,
seremos felizes. Como é realmente enfelizador quando você é capaz de vencer a animalidade dos teus instintos e recuar para que o outro amado sorria. Isso é muito gratificante.